O milagre que mudou a vida de Tiago, da escuridão à luz. Tiago tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, albinismo ocular. Os médicos foram claros, sua visão estava se deteriorando rapidamente, e em pouco tempo, ele poderia ficar cego. As palavras do oftalmologista ecoavam em sua mente como uma sentença: não há cura. Você precisa se preparar para viver com deficiência visual permanente. Tiago sentia como se o mundo desabasse sobre ele. Como um jovem cheio de sonhos queria ser motorista de ônibus, ter sua própria casa, casar, agora via tudo desmoronar. A doença não afetava apenas seus olhos. O albinismo o tornava extremamente sensível à luz, causando dores de cabeça insuportáveis e queimaduras na pele com qualquer exposição ao sol. Ele começou a se isolar, evitando sair de casa, envergonhado das olheiras profundas e da pele pálida que chamavam atenção. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, vendo o filho antes tão alegre agora mergulhado em depressão. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Tiago questionava, revoltado, enquanto olhava pela janela, incapaz de enxergar com clareza até mesmo as árvores do quintal. Foi numa tarde de domingo, quando Tiago já havia desistido até de rezar, que sua tia, Rosa, bateu à porta. Ela não era de muitas palavras, mas carregava consigo uma fé que Tiago nunca tinha visto antes. Vem comigo hoje à noite, sobrinho. Tem um lugar onde Deus ainda opera milagres, disse ela, segura. Tiago relutou, já tinha ido a igrejas antes, já tinha ouvido promessas vazias. Mas algo no olhar de tia Rosa o fez ceder. Tá bom, mas só hoje, respondeu, sem esperanças. A Igreja Universal do Reino de Deus estava lotada naquela noite. O som dos louvores vibrava pelas paredes, e Tiago sentiu um arrepio ao entrar. Não era como os cultos que havia frequentado antes ali, havia uma energia diferente, uma urgência no ar. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre fé que move montanhas. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma, declarou, enquanto as pessoas ao redor respondiam com amens emocionados. Tiago se sentou no fundo, de braços cruzados, cético. Mas quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, tia Rosa o cutucou. Vai, filho. Jesus está aqui. Ele hesitou, mas algo dentro dele, talvez o desespero, o fez se levantar. Ao subir ao altar, foi recebido por obreiros que oraram por ele com uma intensidade que o surpreendeu. Mãos foram impostas sobre sua cabeça, e ele ouviu frases como: em nome de Jesus, esta doença sai agora, e o sangue de Cristo te purifica. Tiago sentiu lágrimas escorrerem, não de dor, mas de uma emoção que não conseguia explicar. O pastor então o chamou pelo nome: Tiago, você veio aqui hoje porque Deus tem um milagre para você, e ungiu sua testa com óleo. Este óleo é a unção do Espírito Santo. A partir de hoje, sua vida muda. As palavras penetraram seu coração. Quando o pastor ordenou que ele abrisse os olhos e olhasse para a luz do altar, Tiago obedeceu, temeroso. E então, algo incrível aconteceu. Ele conseguiu enxergar. Não era uma visão perfeita ainda, mas as cores, antes desbotadas, agora brilhavam. As letras do inário, que antes eram borrões, estavam nítidas. Glória a Deus, gritou alguém ao seu lado. Tiago caiu de joelhos, chorando sem parar. Eu tô vendo. Eu tô vendo, mãe, repetia, enquanto as pessoas ao redor louvavam a Deus em alta voz. O pastor sorriu e disse: isso é só o começo. Volte amanhã na fogueira santa das terças. Deus vai completar este milagre. Tiago não perdeu tempo. No dia seguinte, estava de volta à igreja, desta vez com sua mãe. A fogueira santa era um momento de oração intensa, onde o fogo espiritual queimava tudo que não prestava. O pastor ensinou sobre a importância de quebrar as maldições com jejum e ofertas. A fé sem obras é morta, disse. Tiago, com o coração cheio de gratidão, decidiu dar um passo além, e entregou uma oferta de fé, tudo o que tinha guardado para comprar um remédio que nem mais funcionava. Se Deus me curou, eu confio nele para o resto, pensou. As semanas seguintes foram de transformação. Tiago participou da campanha dos 70 dias de jejum e oração, onde cada dia era uma batalha espiritual. Nas vigílias, ele orava até altas horas, declarando: Senhor, restaura minha visão completamente.
Os obreiros o acompanhavam, incentivando: não desista agora, guerreiro. A vitória está próxima. E então, num culto de domingo, após uma corrente de oração onde dezenas de mãos se uniram sobre ele, Tiago abriu os olhos e viu sem óculos, sem dor, sem embaçamento. O médico que o atendeu depois do milagre não teve explicação. Os exames mostravam uma regeneração inexplicável das células da retina. Isso não tem lógica médica, admitiu, perplexo. Mas Tiago sabia a verdade: foi Deus. Só ele poderia fazer isso. Hoje, Tiago não só enxerga perfeitamente como se tornou um obreiro na mesma igreja que o salvou. Ele dirige sim, realizou o sonho de ser motorista e compartilha seu testemunho sempre que pode. Muitas pessoas pensam que albinismo não tem cura, mas eu sou a prova de que para Deus nada é impossível, diz, emocionado, no altar, enquanto novos fiéis se aproximam em busca de fé. Sua lição de vida? A fé não é só acreditar que Deus pode e agir como se ele já tivesse feito. Quando eu entreguei meu pouco, ele me deu tudo. A Igreja Universal me ensinou que milagre não é sorte, é obediência. É confiar mesmo quando não se vê a saída. E com um sorriso, ele sempre completa: se Deus fez por mim, ele pode fazer por você também. Basta crer. No fundo do templo, enquanto os louvores sobem aos céus, mais uma alma se levanta, decidida a lutar. Porque ali, entre orações fortes, pastores ungidos e uma fé que não desiste, os impossíveis se tornam possível. E Tiago é apenas mais um entre milhares que podem testemunhar: Deus está vivo, e ele ainda faz milagres. No mesmo culto, entre as fileiras de cadeiras, sentava-se Ana, uma mulher de 42 anos com os olhos inchados de tanto chorar. Há 3 anos, ela carregava um diagnóstico que os médicos chamavam de a sentença, um tumor agressivo no cérebro, que já havia tirado sua memória, seu equilíbrio e, aos poucos, sua esperança. Os tratamentos falhavam, as dores aumentavam, e a família já se preparava para o pior. Até que, numa noite de insônia, ligou a TV e ouviu um pastor dizendo: Deus não muda a história, ele reescreve o final. Algo dentro dela estremeceu. No domingo seguinte, mesmo com a cabeça latejando, Ana arrastou-se até a Universal mais próxima. Não tinha forças para ficar em pé, então se ajoelhou no chão frio do templo, segurando um lenço molhado de lágrimas. Senhor, se o Senhor é real, me mostra agora, sussurrou. Não pediu cura, apenas um sinal. Um fio de luz em tanta escuridão. Foi quando a irmã de fé ao seu lado, uma senhora chamada Dona Maria, colocou a mão em seu ombro e disse com voz firme: Minha filha, Deus já te curou. Você só precisa receber. Ana quis acreditar, mas o medo era maior. Até que o pastor, no altar, fez uma oração específica: todo espírito de doença que está atacando os filhos de Deus, eu determino que saia agora em nome de Jesus. Nesse exato momento, Ana sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As dores, que antes pareciam facadas, de repente, sumiram. Ela levou a mão à cabeça, tateando, incrédula. O zumbido nos ouvidos cessou. A visão, antes turva, clareou. Levantou-se sozinha, sem tontura, sem apoio. O templo inteiro viu quando ela começou a correr, sim, correr pelos corredores, gritando: Estou curada. Estou curada. Os médicos, dias depois, não encontraram vestígios do tumor. Os exames mostravam um cérebro saudável, como se nada tivesse existido. Eles disseram que era ciência, mas eu sei que foi Jesus, conta Ana hoje, segurando o laudo médico como um troféu. Na Universal, aprendi que Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa fé. Eu cheguei arrastando os pés, e saí dançando. Seu testemunho, gravado e compartilhado nas redes da igreja, já levou dezenas de doentes a buscarem o mesmo Deus que a ressuscitou. Enquanto isso, no fundo do templo, um jovem chamado Lucas, viciado em drogas há 7 anos, observava tudo com os olhos úmidos. Ele havia entrado ali arrastado pela mãe, só para dar uma satisfação, mas agora via pessoas sendo libertas, curadas, transformadas bem na sua frente. Se Deus faz isso por eles, pensou, apertando o punho. Naquele dia, ele não saiu do culto. Ficou. E quando o pastor fez o apelo final: quem aqui quer uma mudança radical? Lucas foi o primeiro a levantar a mão. A Igreja Universal não é um lugar de teorias. É um hospital de almas, onde o sobrenatural se torna rotina.
onde o desempregado volta para casa com uma proposta de trabalho no bolso, onde o casal à beira do divórcio se abraça chorando, renovando os votos, onde o depressivo sorri pela primeira vez em anos. Porque ali, a fé não é passiva, é uma batalha. E Deus, como um general, não abandona seus soldados no campo. Tiago, Ana, Lucas. Nomes diferentes, mesma história, a de quem chegou ao fim de si mesmo e encontrou aquele que faz todas as coisas novas. Milagre não é privilégio, é promessa, repete o bispo no púlpito, enquanto mais mãos se erguem, mais corações se rendem. E assim, a cada culto, a cada oração forte, a prova se repete, onde o homem diz é impossível, Deus escreve já está feito. Basta crer. Basta entrar. Basta permanecer. Era uma terça-feira como outra qualquer quando Marisa cruzou pela primeira vez as portas da Universal. As mãos trêmulas seguiam a bolsa com força, como se ela temesse que algo pudesse arrastá-la de volta para a vida que deixava do lado de fora. Dentro dela, uma carta amassada do banco, último aviso. Execução da dívida em 15 dias. Ao lado, o exame médico que confirmava o que ela já suspeitava, um nódulo no seio, e a palavra que gelou seu sangue, biopsia urgente. Aos 42 anos, Marisa se sentia como um barco à deriva, com as ondas da desespero batendo sem piedade. Mas ali, entre os louvores que sacudiam as paredes, algo dentro dela começou a se mexer. Não era esperança ainda, era apenas uma curiosidade dolorida. Será que Deus ouve mesmo? Ela se sentou no fundo, como se quisesse testar a paciência de Deus antes de se entregar de verdade. O pastor, como se lesse sua alma, falou justamente sobre o Salmo 34, busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Marisa baixou a cabeça. Se for verdade, Deus, me mostra hoje. Porque eu não aguento mais. No final do culto, quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, seus pés pareciam de chumbo. Mas uma mão amável, de uma irmã que ela nem conhecia, tocou seu ombro. Vem, filha. Jesus está te esperando. E foi assim, entre lágrimas que ela não conseguia segurar, que Marisa se ajoelhou no altar. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e a oração veio forte, como uma enxurrada. Em nome de Jesus, quebra essa maldição de doença e de escassez. Restaura, Senhor, o que o inimigo roubou. Ela não sentiu nada no primeiro segundo. Nem no segundo. Mas quando abriu os olhos, algo tinha mudado. Não era a doença que tinha sumido, ainda não. Não eram as contas pagas, ainda não. Era uma certeza inexplicável, como se alguém tivesse soprado em suas velas apagadas. Você não está sozinha. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o gerente do banco, o mesmo que havia ameaçado tomar sua casa. A voz do outro lado da linha soava confusa. Senhora Marisa, houve um erro no sistema. Sua dívida foi quitada por um pagamento anônimo. Não temos como rastrear. Ela segurou o aparelho, o coração aos pulos. Mas, como? O gerente não tinha resposta. Só um recado: parabéns, sua casa está livre. Na mesma semana, o médico ligou após a biópsia. Sua voz, antes séria, agora carregava um tom de espanto. Marisa, não sei como explicar, mas os exames não mostram mais nada. É como se o nódulo simplesmente desaparecesse. Ela não precisou perguntar por quê. Já sabia. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, não foi mais a mesma mulher. Os olhos brilhavam, os passos eram firmes. No altar, ela segurou o microfone com mãos que não tremiam mais. Eu vim aqui quebrada, mas Deus me reconstruiu. Vim com medos, mas Ele me deu coragem. Vim com dívidas, mas Ele me deu liberdade. As lágrimas rolavam, mas agora eram de gratidão. E quando ela terminou seu testemunho, uma multidão se levantou não para aplaudir ela, mas para glorificar aquele que faz o impossível virar história. Porque na Universal, milagre não é lenda. É a rotina. É a mão de Deus escrevendo recomeços onde o mundo só vê pontos finais. E toda vez que uma Marisa se levanta, é um lembrete: a fé não é sobre esperar o milagre acontecer. É sobre entrar nele e não sair mais. Marisa saiu do templo naquela noite com o coração tão cheio que parecia não caber no peito.
As pessoas se aproximavam para abraçá-la, algumas chorando, outras sorrindo como se tivessem recebido a notícia de uma vitória que também era delas. Uma senhora de cabelos brancos segurou suas mãos e disse com voz firme: Filha, você não sabe, mas o seu testemunho foi a resposta da minha oração. Eu também estou lutando contra um desespero, e hoje Deus me mostrou que Ele não desiste de ninguém. Essas palavras ecoaram na mente de Marisa nos dias seguintes. Ela percebeu que seu milagre não era só dela, era uma semente plantada para outros colherem esperança. E foi assim que, sem planejar, ela começou a levar pessoas para a igreja. Primeiro foi a vizinha que vivia trancada em casa depois de perder o marido. Depois, o filho de uma amiga que estava envolvido com coisas erradas. Cada um deles ouvia a mesma frase: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Mas nem tudo foi fácil. Os desafios não sumiram como mágica, as contas ainda chegavam, os problemas no trabalho persistiam, e às vezes a ansiedade batia a porta como um velho conhecido. A diferença é que agora Marisa tinha um lugar para onde correr. Toda vez que o peso parecia insuportável, ela entrava na Universal, ajoelhava no altar e deixava as lágrimas caírem enquanto orava. E era ali, no silêncio entre as palavras e a fé, que ela sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo muito maior. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas no projeto social da igreja, ela conheceu o pastor que havia orado por ela na primeira vez. Ele sorriu ao vê-la e perguntou: E aí, como está a guerreira? Marisa não segurou a emoção: Pastor, eu não sei como agradecer a Deus por tudo. Minha vida mudou, minha família mudou, até meu jeito de enxergar as coisas é diferente. O pastor colocou a mão no ombro dela e respondeu: Isso é só o começo. Deus não tira você do vale para te deixar no meio do caminho. Ele te leva pro topo, e depois te ensina a ajudar outros a subirem também. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o tempo, Marisa passou a servir na igreja, primeiro na recepção, depois no grupo de oração das mulheres. Ela via pessoas chegarem arrasadas, como ela um dia esteve, e se surpreendia ao ver a mesma transformação acontecer nelas. Um homem que chegou bêbado e saiu sóbrio. Uma mãe que chorava pela filha rebelde semanas depois voltou com a jovem ao lado, sorrindo. Cada história era um pedacinho do céu na terra, uma prova de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu superar tudo, Marisa responde com um sorriso: Não fui eu. Foi Deus. E Ele não mudou, ainda faz milagres. Basta você entrar pela porta da igreja e não soltar a mão dele. Porque na Universal, a fé não é teoria. É experiência. É ver o impossível se render aos pés de quem acredita. E Marisa sabe, seu milagre não foi um acaso. Foi um convite, para ela e para todos que ainda duvidam que Deus escreve as melhores histórias quando a gente lhe entrega a caneta. E foi assim que a vida de Marisa virou um farol para tantos outros que, como ela, já tinham perdido a esperança. Não demorou muito para que as pessoas começassem a procurá-la depois dos cultos, querendo saber: como você conseguiu? Ou então: será que Deus pode me ajudar também? Marisa não tinha respostas prontas, mas tinha uma certeza que queimava no peito: se Deus tinha mudado ela, que era só mais uma mulher quebrada, cheia de medos e erros, então não havia vida tão destruída que Ele não pudesse restaurar. Foi numa dessas noites, depois de um culto de libertação, que ela conheceu o seu Jorge. Um homem de quase 60 anos, com as mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira, mas os olhos vazios de quem já não acreditava em nada. Ele chegou arrastando os pés, como se o peso do mundo estivesse só nos seus ombros. Pastor, eu vim porque minha filha me trouxe. Mas não adianta não, disse, olhando para o chão. A filha, uma moça de uns 20 anos, segurava a mão dele com força, os olhos cheios d'água. Pai, por favor, só ouve. Marisa se aproximou sem pressa, como quem já esteve no mesmo lugar. Seu Jorge, o senhor acha que está aqui por acaso? Deus não desperdiça lágrimas não. Cada uma que o senhor chorou, ele guardou num vidro. E hoje ele vai devolver em bênção. O homem balançou a cabeça, cético. Já orei tanto. Minha esposa morreu, meu filho se perdeu nas drogas, minha saúde tá ruim. O que mais eu posso fazer? Foi então que o pastor interveio, com voz firme mas cheia de compaixão: o que o Senhor não fez ainda foi entregar de verdade. Não é só pedir, seu Jorge.
É soltar. É dizer, Senhor, eu não aguento mais, mas o Senhor pode. E ali, entre lágrimas e suspiros, seu Jorge fez o que nunca tinha feito, deixou cair no chão todo o orgulho, toda a raiva, toda a desilusão. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar, algo mudou no ar. Não foi um raio, não foi um trovão, foi uma paz tão profunda que até o corpo do homem parece que relaxou de uma vez. Os ombros, antes curvados, se endireitaram. Os olhos, antes opacos, brilharam. E quando ele abriu a boca, não saiu um gemido de dor, mas um riso. Um riso de alívio, de quem acabou de nascer de novo. Na semana seguinte, seu Jorge voltou. E dessa vez, não foi a filha que o trouxe, foi ele quem veio correndo. Pastor, eu não sei explicar, mas é como se um peso de 10 anos tivesse saído de mim. Contou que, na mesma noite, o filho, que há anos não dava notícias, ligou chorando, pedindo perdão. Que as dores no corpo tinham diminuído. Que pela primeira vez em anos, ele tinha dormido sem pesadelos. E o mais louco, ele disse, segurredo a Bíblia que ganhará no culto, é que eu estava lendo aqui em Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu pensei, Deus, será que o Senhor está falando comigo? Marisa sorriu, porque ela sabia. Deus sempre fala. Às vezes em um versículo, às vezes no abraço apertado de um irmão na fé, às vezes na voz do pastor que parece estar olhando dentro da sua alma. O importante é estar lá para ouvir. E foi assim que a Universal se tornou, para Marisa, seu Jorge e tantos outros, não só um lugar de oração, mas um hospital das almas. Um lugar onde as feridas mais fundas são tratadas com algo que a medicina não tem, o amor de um Deus que não desiste de ninguém. Não importava se a pessoa chegava arrasada, com o coração em pedaços ou a mente confusa, ali, entre os louvores e as orações, o impossível começava a se tornar possível. Como a Dona Maria, que chegou com um diagnóstico de câncer terminal e, depois de meses de jejum, oração e fé inquebrantável, voltou com os exames limpos, os médicos sem explicação e os netos pulando de alegria. Ou como o jovem Rafael, que entrou na igreja viciado em crack, com as mãos trêmulas e os olhos perdidos, e saiu meses depois como auxiliar do pastor, ajudando outros a encontrarem a mesma liberdade que ele tinha recebido. Isso não é religião, isso é realidade, a Marisa costumava dizer, olhando para o salão cheio de pessoas que, como ela, já tinham sido consideradas casos perdidos. Deus não está no céu torcendo para a gente se dar mal. Ele está aqui, agora, estendendo a mão. Só depende da gente agarrar. E assim, a história de Marisa se multiplicou. Em cada vida transformada, em cada milagre contado nos corredores da igreja, em cada amém gritado com lágrimas nos olhos. Porque na Universal, a fé não é um conjunto de regras, é um encontro. Um encontro com aquele que faz do deserto um jardim, da noite um novo dia, e do impossível, apenas mais uma oportunidade para mostrar que ele é Deus. E se alguém ainda duvida, Marisa só tem uma coisa a dizer: vem ver. Porque milagre não é lenda. Milagre é a marca registrada de um Deus que ainda hoje caminha entre nós e que escolheu a Igreja Universal para ser a prova viva disso. O desfecho do milagre. Marisa voltou ao hospital para os exames finais. Os médicos, incrédulos, compararam as imagens, o tumor que antes ocupava metade de seu fígado havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas um relatório assinado com a palavra que nenhum deles ousava pronunciar: remissão espontânea. Mas ela sabia a verdade. Naquela noite, quando suas forças se esgotaram e ela se ajoelhou no altar, algo mudou. Não foi o tempo, nem a medicina. Foi ele o mesmo que acalmou tempestades e ressuscitou mortos. O Deus que não muda. Anos depois, Marisa não era mais a mulher frágil que entrou arrastando os pés pela porta da igreja. Agora, ela segura nas mãos um diploma de enfermagem e, nas tardes de quarta-feira, está lá não no banco, mas ao lado de quem chega quebrado, sussurrando: Deus não desiste de você. Eu sou a prova. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são coisa do passado, como se Deus tivesse se aposentado depois de escrever a Bíblia. Mas a vida de Marisa e de tantos outros é um grito contra essa mentira. O céu não é um lugar distante onde Deus espera por nós, é aqui, onde Ele ainda seca lágrimas, ainda fala ao coração, ainda age. O milagre não é a exceção, é o lembrete de que, para Ele, nenhuma causa está perdida. A lição que transforma.
Fé não é fechar os olhos para a realidade, mas abrir as mãos para quem muda a realidade. Marisa poderia ter desistido quando o mundo disse não. Poderia ter se conformado com o impossível. Mas ela escolheu agarrar a mão estendida e descobriu que Deus não nos dá só o que pedimos, mas o que precisamos para viver. Seu milagre não foi apenas a cura, foi aprender que, mesmo no vale mais escuro, Ele está lá e que a igreja não é um prédio, mas um lugar onde o céu toca a terra. E se você ainda duvida? Marisa sorri, estende a mão e repete, como um eco da voz que um dia a salvou. Vem ver.